Meu amigo e minha amiga, como funciona, né, esses recursos que a gente fala aqui dentro do INSS, né? Vocês sabem que é difícil, né, quando você tem um indeferimento, e você tem dois caminhos, né? A justiça ou então entrar com recurso dentro do INSS. É claro que você entrando com recurso dentro do INSS seria muito mais rápido, né? Mas precisa saber se o INSS tem vontade, né, de consertar as coisas, né? Porque outro dia saiu a reclamação porque eles estão preocupados porque todo indeferimento que acontece no órgão, o segurado corre para a justiça. Ué, é o que eu falei, né? Estão se incomodando porque o segurado está buscando na justiça um direito que eles negaram, né? Agora, quando a gente fala desses casos, né, de recurso, muita gente não sabe, né? Fica no ar. Então, nós vamos detalhar aqui para você como é que funciona recursos, o que você deve fazer, quando funciona e como funciona, tá? Bom, se você tem uma resposta negativa, né? Nós estamos diante de uma situação injusta em que, né, será necessário, por exemplo, ingressar com a ação judicial para restabelecimento de um benefício que foi cessado indevidamente pelo INSS, né? Nessa ação, o segurado vai ser submetido a uma perícia judicial, isso dentro da justiça, onde deverá apresentar documentação médica atualizada, né? Exames, relatórios, atestados, receitas, para comprovar que sua incapacidade para o trabalho permanece e que a alta da Previdência, né, do INSS foi indevida. A má notícia é que muitos segurados que continuam incapacitados para o trabalho terão seus benefícios cessados, pois conforme estatísticas divulgadas por mídias, a cada 10 perícias realizadas, por exemplo, na Operação Pente Fino, 3 ou 4 segurados permanecem, né, recebendo benefício. Olha como é alto a quantidade de indeferimentos, né, dentro de um pente fino. E esse, né, o presidente do INSS disse que vai ser rigoroso, né, porque tem muita fraude e irregularidade, mas ao mesmo tempo tem que arrumar 10 bilhões de reais. Né? E da onde vai sair esses 10 bilhões de reais? Um indeferimento de benefícios, é claro, né? Bom, o INSS é o órgão responsável, né, pelo sistema de previdência, né, que inclui concessão de benefícios como aposentadorias, pensões, auxílios e outros. Dentro do INSS agora entra assunto sério, tá? Os recursos funcionam como mecanismo, né, pelos quais os segurados, né, que contribuem para o INSS todos os meses, eles podem contestar decisões que consideram injustas e incorretas, né, como a negativa de um benefício ou de um valor concedido. Agora, é o que eu falei, como é que funciona todo esse processo dentro do INSS? Essa decisão, como é que é feito, né? Bom, quando o segurado solicita junto ao INSS aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, o INSS analisa a documentação e faz uma decisão inicial. Essa decisão pode ser favorável ou não. Bom, nesses casos, ele vai enviar uma notificação, né, da decisão. Se a decisão for desfavorável, ou se o segurado não concordar, por exemplo, com o valor ou a forma do benefício concedido, ele tem o direito de recorrer, tá? Tem prazo para recurso. O segurado ele tem um prazo de 30 dias para apresentar um recurso administrativo. Isso é dentro do INSS, tá, pessoal? A partir da data do recebimento da notificação da decisão inicial. Esse prazo ele pode variar dependendo da especificidade do benefício ou da decisão. A apresentação do recurso, né? Para você apresentar o recurso, o segurado deve seguir os seguintes passos. Preparar a documentação. O segurado deve reunir todos os documentos que suportam sua contestação, incluindo laudos comprovantes de contribuição, entre outros, tá? Redigir o recurso, né? Deve ser bem fundamentado, explicando claramente o motivo da discordância com a decisão inicial. O recurso deve ser protocolado em uma das agências do INSS ou enviado, né, por meio eletrônico através do portal Meu INSS. Então, veja bem, você vai ter que redigir uma carta dizendo claramente o porquê você não concorda com aquela decisão. Se você está apoiado sob a lei, coloque o número da lei. Por isso é importante você assistir nossos conteúdos aqui no canal. Nós vivemos citando leis, número de leis, o que elas dizem, né? Portarias. Então, com tudo isso você anotado, você na hora de redigir, por exemplo, uma discordância dessa decisão, você já coloca a lei no meio para mostrar que você tem ciência.
Agora, as análises desse recurso, né, que a gente fala que não tem credibilidade. O recurso é enviado para a Junta de Recursos do INSS, que é um órgão independente, tá? Responsável por realizar e julgar recursos administrativos. A análise pode envolver revisão de documentos adicionais, em alguns casos, até uma nova perícia, tá? Olha lá, então, você entrou com recurso, se tem dúvidas, uma dúvida muito grande, o próprio lá, a Junta de Recursos, pode solicitar uma nova perícia. Mas a maioria dos casos, pessoal, 95% dos casos que caem nessa Junta de Recursos não mudam a decisão do perito, tá? Como é que é feito esse julgamento? Bom, a Junta de Recursos emite uma decisão sobre o recurso que pode manter a decisão inicial, né? Se ela entender que a decisão está correta, modificar a decisão, se a junta concordar totalmente ou parcialmente, né, com os argumentos do segurado, ou anular a decisão, se houver algum erro processual ou falta de provas, podendo remeter o processo de volta para uma nova análise do INSS. Quer dizer, olha como é que funciona, né? As notificações de decisão de recurso, o segurado é novamente notificado da decisão da junta de recurso. Caso o recurso seja negado e o segurado ainda não concorde, dentro do INSS encerrou. Ele pode recorrer às instâncias superiores, né? Que seria, por exemplo, o Conselho de Recursos de Previdência, né? Olha lá, tem o CRPS, né? Que é a sigla, né? Conselho de Recursos de Previdência. Bom, ações judiciais, né? Se necessário, que é sempre necessário praticamente, né? Todas as instâncias administrativas do INSS foram esgotadas. O segurado ainda não obteve sucesso. Ele pode recorrer e deve ao Poder Judiciário para tentar reverter a decisão. Nesse caso, pode entrar com uma ação judicial contra o INSS e o processo será julgado por um juiz. É claro que não é que pode, deve. Nunca desista, meu amigo e minha amiga. E outra coisa, quando você entra na junta de recursos, você não precisa ficar esperando a decisão para poder entrar com ação. Você pode entrar com ação enquanto estiver lá sendo analisado dentro da junta de recursos. Já que praticamente todas as decisões são negativas, você não pode demorar 2 anos para julgar essa junta. Você vai ficar esperando 2 anos para depois ficar mais 2 anos na justiça? Não, entra junto. O recurso administrativo é uma ferramenta importante para garantir direitos de quem? E assegurar que todas as decisões do INSS sejam justas e bem fundamentadas. Olha o que o INSS fala. Além disso, permite a revisão de possíveis erros e correções injustas sem a necessidade imediata de recorrer ao judiciário. A pedrinha no sapato para eles é o segurado sair dessa junta e ir direto bater lá na porta da Justiça Federal. Eles ficam loucos com isso, tá? O processo de recurso dentro do INSS é um mecanismo essencial na defesa dos segurados. É mesmo, não sabia não. É importante que os segurados estejam bem informados dos prazos, procedimentos e a documentação necessária para fazer valer os seus direitos. Demonstração de incapacidade temporária será feita por um meio de perícia realizada pelo perito do INSS. É fundamental que o segurado apresente todos os documentos para ter o seu benefício concedido. Agora, quando, por exemplo, é um acidente de trabalho, né? Você tem que comprovar um acidente de trabalho. Bom, para ter direitos por um acidente de trabalho é necessário comprovar a situação, documentos, tudo do acidente com foto, filmagem, olha lá, local causado do corpo, né? A lesão, equipamentos de proteção usados ou não usados, motivo do acidente, tudo isso deve constar no relatório, tá? Agora, a justiça nega a incapacidade, o que acontece? Se o laudo lá pericial que você passou lá dentro da justiça, né? Porque quando você entra com ação judicial alegando que você está incapacitado e que o INSS não respeitou os seus direitos, você vai passar por uma perícia judicial. Aí você chega lá todo preparado, com todos os documentos à mão, com tudo, entrega para o perito judicial e 15 dias depois, mais ou menos, que sai a resposta do laudo, está lá, desfavorável, não existe incapacidade. E aí, né? Mesmo que o laudo tenha sido emitido desfavoravelmente ao segurado, indicando que não há incapacidade, ainda é possível o juiz discordar do perito e conceder o benefício, tá? Segundo o artigo
479 do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado, né, a aceitar a decisão do perito judicial. Mas isso somente é possível, essa desconsideração, desde que diante de absoluta certeza com os demais elementos, né, dos autos, diante de produção de provas, né, robustas, em especiais provas técnicas de igual magnitude. O que está dizendo aqui? O juiz, para ele ir contrário à decisão ou diagnóstico, à avaliação do perito judicial, ele tem que ter certeza. E aonde ele vai ter essa certeza? Através de outros elementos. Quais são os elementos? Toda a documentação, tudo que você entregar, que estiver anexado no processo, que vai ajudar, né? Porque não é assim, porque senão não precisava passar em perícia judicial. O juiz falava, esse aqui eu aprovo, aquele ali eu nego. Então ele tem que justificar, está no Código de Processo Civil, né? O juiz vai apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil também, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, né? Recorrer na justiça, né, em média, pode dizer que um processo vai ficar de 18 a 24 meses, né? Administrativamente no INSS é mais rápido, né? Nós falamos que pode chegar até 2 anos, mas não chega a tanto. Mas é aquilo, né? As decisões não mudam. Já é pesquisa que foi feita, mais de 95% das decisões de quem recorreu nas vias administrativas do INSS não conseguiu nada. Então é aquilo, é a justiça mesmo. Agora, quando nós estávamos falando aqui no caso de acidente de trabalho, né, é possível também nós destacarmos que a acumulação do auxílio por incapacidade temporária com o auxílio doença, eles podem acontecer. Tem muita gente que tem essa dúvida, tá? Você já recebe o auxílio doença, retorna para o seu trabalho, mas você ficou com a sequela, aí é concedido o auxílio acidente. Nós temos inclusive o vídeo falando aqui, né, do B94, que vale a pena você assistir, porque muita gente tem direito a receber. Isso é uma bolada de dinheiro, tá? Não é de uma vez, mas você recebe um benefício indenizatório por anos, e se você for somar, valores altos, porque o benefício ele é pago para você até a aposentadoria ou até a morte, a metade do salário que você recebia de auxílio doença. Então o que acontece? Vamos lá, você passou a receber o auxílio acidente, que é o benefício indenizatório. Você retorna para dentro da empresa e depois de um tempo acontece um novo acidente. E aí, você já recebe o auxílio acidente? Você pode receber o auxílio doença? Pode, desde que não seja pelo mesmo motivo, pelo mesmo CID, entendeu? Você não pode, por exemplo, você já recebeu o auxílio acidente por causa daquela lesão que você está, aí começa a doer, começa a ficar um pouquinho ruim, você volta no INSS querendo novamente receber o auxílio doença e o auxílio acidente junto, pela mesma lesão, pela mesma doença. Não. Mas em casos de CID diferente, de acidentes diferentes, sim, é possível você receber. Nós já falamos também com relação à indenização, né? Vocês viram aqui falando de equipamentos de segurança. Tem muita gente que não presta atenção no vídeo, né? Quando você sofre um acidente dentro da empresa, é emitido a CAT, é o Comunicado de Acidente de Trabalho, para o INSS. Isso já faz uma grande diferença, tá, pessoal? Existe o auxílio doença, por exemplo, previdenciário, que é aquele que você se acidenta na sua folga, na sua casa, numa brincadeira de família, e existe o auxílio doença acidentário, que esse está relacionado à sua função dentro da empresa. São diversos direitos que existem para um e para outro não, tá? Inclusive, no caso, a estabilidade de 12 meses. Olha aí, ó, para quem for acidentário. Então tem que prestar atenção nessas coisas. O que aconteceu na folga, ele é identificado como B31, o auxílio doença. O que aconteceu dentro da empresa é o B91. Muitas vezes a empresa junto com o INSS, para a empresa fugir da responsabilidade do acidente de trabalho, eles colocam o auxílio doença com o código 31, que é como se fosse um acidente que aconteceu aí num dia de folga. Isso tira a responsabilidade da empresa.
E isso acontece demais. Então, quando você tem conhecimento, quando eu falo, fica difícil, né, para eles conseguirem, por exemplo, te ludibriar. Então, olha como vale a pena você assistir um conteúdo como esse. Já teve muita gente que eu acredito que não chegou até aqui no vídeo e está perdendo uma informação como essa, de como receber o auxílio acidente, de valores, de identificar quando pode acontecer isso, né? Porque as empresas e o INSS, pessoal, aonde eles têm que botar a mão no bolso para pagar, eles fazem qualquer negócio, viu? Agora, quando é para eles receberem, eles não querem saber. Né? Eles não querem saber qual é o problema, se você tem ou não. São capazes até de penhorar os seus bens para eles receberem o que lhes é devido. Agora, quando é na hora de meter a mão no bolso deles, então são detalhes, são números de processo. Se vocês viram, nós falamos de artigo de Código de Processo Civil, como funciona, se vale a pena ou não você ingressar e quais são os melhores caminhos, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo, esse primeiro contato, acharam úteis a informação, o conhecimento. Se gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo com um parente, com um amigo, com um conhecido, com um vizinho que está no INSS, sabe? E precisa de informações, né? Alguém que você gosta, alguém que você considera e não sabe de nada disso, então indique o canal para essa pessoa. Ela vai conseguir assistir conteúdos, vai ter um conhecimento, vai ser muito beneficiado, tá? E é uma ação muito legal da sua parte, né? Você também está participando e ajudando, né? Para que a pessoa esteja aí com conhecimento para garantir os seus direitos. Então vale a pena, tá? Outra dica muito legal é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para todos os dias receber nossos novos conteúdos em primeira mão, tá? Você não perde nada, assista quantas vezes quiser, tudo de graça, né, pessoal? Ninguém vai ficar te enviando notificação, não. É só quando tiver o vídeo, vai aparecer lá no cantinho da sua tela um novo vídeo lá no canal INSS Online. E você veja, pode ser uma informação que você está precisando. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, me incentivando, ajudando, sem palavras, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, abundância, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a vocês, tá? Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.